Flávia, primeiro, jornalista ou torcedora? Ambos. Tem que escolher? Tem. Não, sou Quem vem jornalista primeiro? e torcedora. Torcedora. Gente, jornalismo chegou na vida adulta, né? Você sempre Antes foi disso, do já vi futebol. o samba, já vi o futebol. Vascaína de família? Chorei, vascaína de família, puxei minha mãe, meu pai não, era um flamenguista horroroso. Fanático. assim? Não, fanático, aqueles insuportáveis. Tá. E eu fui com a minha mãe ser Vasco na vida, o que é uma incrível demonstração de firmeza de caráter. Perseverança. Isso, porque eu fui vascaína na era Zico, né? O Flamengo era um grande vencedor, tudo bem, tinha um Roberto e tal, mas o Flamengo foi campeão mundial e tal. E eu me mantive, né, dignamente firme na minha... forte Passou lá. por um Eurico Miranda? Atravessei tudo isso. Veja, Firme e forte Na minha terra chama sofredora mesmo. Qual é o seu time, Lu? agora, antes Fluminense. do futebol, o samba, né? O E do samba. jornalismo. Então, isso posto, essa é Flávia Oliveira. O Brasil estreia amanhã na Copa contra a Sérvia, às 4h. Vamos fazer um bolão? Eu acho que vai dar 3-1. Vai aí, Twitter, bolão. Ih, gente, não pensei. E os corações e as camisetas, como é que estão? Não preciso nem dizer, né? Eu já mostrei algumas das que eu tenho. Gente, você tem muitos looks. Eu tenho muito looks, eu sou uma fashionista, Sabrina. Te derrubei. Olha essa. Não. Você é Bem, rainha de Sabrina. look. Olha essa, Sabrina. Tá Aqui. maravilhosa. Não, maravilhosa já. essa, eu amei. Com essa tie-dye com o número 10, Maravilhosa. em dourado, um monte de estrela, tá maravilhosa amei. já. Pede que eles te mandam. Já estão com as camisetas ou ainda não superaram esse momento? Não, eu não superei. Ainda não superaram. Não. Azulzinha, pretinha. Olha como ela... Eu vou de branco. Já teve Banhequita. essa camisa, né? Antes da amarela, a seleção usava branco. Jura? Eu aprendi isso em casa. Eu lembro nos anos muito da 30 azul. e tal. Antes da Copa de... Tá, nos 30. Ah, tá. Antes da Antes Copa da de Copa. 50, eu acho, era branca. Inclusive, tem um movimento dizendo, vamos voltar a usar branco, já mudou uma vez, vamos mudar de novo. Acho sempre, Então, branco vou eu de acho branco. sempre legal. Não é? E se Acho- jogar na sexta-feira, então tá perfeito. Acho um Perfeito. uniforme elegante. Tá com a sua camiseta, Lu? Eu tava assim, confesso Eu tava que assim. ultimamente eu tava bem bodeada. E naquela, Copa, tem? Não tô sabendo. Não é nem Mas bodeada. agora voltei. Tá. Voltei ativa. Voltei. Gente. Grupos de WhatsApp, vamos conversar, vamos marcar, vamos assistir cada dia na casa de um. Quando você cada dia viu, um você bar estava diferente. torcendo para a Arábia Saudita. Não, meu amor, eu torço pelo Senegal, que eu não tô morta. Ó, ela não catou a piada. Sinal de que ainda não estão vendo o jogo. Eu falei da Arábia Saudita porque a Arábia Saudita ganhou da Argentina num esculacho. Fiquei até com pena. Então, a Arábia virada Saudita também, ganhou da de virada. Argentina e o Japão ganhou da Alemanha. Agora, amanhã é o nosso Brasil, né, gente? A gente já vingou esse 7-1, será? Ou será que ainda vai precisar mais Não, mais um jogar? pouquinho, mais um Vai, pouquinho. mais um Afinal de pouquinho. contas, foi Foi 2-1, 7-1. faltam Mas 5 ainda. eu acho que o problema da Flávia é que a gente não tem que pensar só nos nossos looks. A Flávia tem que pensar no look dela, da Bela, do Neto. Não, a Bela entendeu? já, eu imagino, seja independente. Mas o Netinho... Do Netinho. Eu tenho que pensar no da Zoe, que é a primeira Copa deles, né? Ah, pois é. Primeira Copa deles. Então, por mais que a gente tem que animar, a gente tem que mostrar a nossa força, mostrar a nossa união. E eu acho que é esse momento, acho que a Copa também traz isso, né? A Flávia falou bem. Eu acho que Copa, futebol e carnaval mexe com a gente, não tem Não como. tem como. Traz pra gente Tem como. Entendeu? É a nossa festa mais democrática que tem. Não, e tem um no registro, Brasil, na nossa tem uma informação que eu acho maravilhosa para mostrar como a Copa tem esse movimento assim, né, de união e de alegria e tal, que o Chico Xavier, essa figura emblemática, ele dizia que ele só ia morrer no dia em que o Brasil estivesse, que todo o Brasil estivesse feliz. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou o Penta em 2002. Exatamente no dia, algumas horas depois do jogo. Eu não isso é- lembrava tipo, disso, Na porque série, no isso é dia que ele- incrível. Isso Não é? incrível. Vem cá, dos estádios do Catar não tem cervejinha. Não se pode falar em relações homoafetivas, camiseta de arco-íris nem pensar. E uma mulher foi condenada esse ano a 100 chicotadas por ousar denunciar uma tentativa de estupro que ela sofreu. Um país com hábitos e rigores bem diferentes do mundo ocidental. É muita informação
para uma Copa do Mundo de futebol masculino que terá, pela primeira vez, jornalistas brasileiras narrando e comentando as partidas em TV aberta. Um fato histórico que se junta à estreia de árbitras no evento internacional. Sim, árbitras, mulheres. Uma delas brasileira de Santa Catarina. Essas mulheres vão apitar jogos nessa Copa do Mundo. A gente vai saber um pouco mais sobre os jogos com a nossa correspondente, eu falei que teríamos, com a nossa correspondente dessa semana, a Ana Thaís Matos, uma das comentaristas pioneiras nessa Copa. Ela vai dividir os microfones com Galvão Bueno amanhã. Eu sou a Ana Thaís Matos, comentarista de futebol da TV Globo. Vou comentar a minha primeira Copa do Mundo masculina. Pela primeira vez a TV Globo, né, terá uma mulher comentando um jogo da seleção masculina, da seleção brasileira masculina no Mundial. E eu sou essa mulher. Então eu vou contar um pouquinho do que tem sido os meus dias aqui no Catar, esse país tão diferente do que a gente está acostumado, e um pouquinho da minha trajetória que me conduziu até esse grande momento aí pra mim e pra todas nós. Para vocês, como é que vai ser a cobertura da Copa do Mundo para mim lá em Doha? I could get my own for this. Just point to the place where the trophy is. Say me not can't be no consequence. I'ma take gold home and I confident. I'm here to frame my game. My dance is rock back, I feel like by the time you. Cheguei no meu hotel, 1h da manhã aqui agora no Catar. É uma viagem longa, mas muito tranquila, assim, não tive nenhum percalço, nenhum problema. Por enquanto, está se confirmando muito uma teoria minha. Muitos homens, sim, muitos homens mesmo. Os catares são muito rudes com as mulheres. Duas situações assim que eu lembro agora. Uma, eu tô chegando do aeroporto, eles ajudaram com as malas todos os homens. A minha mala, o cara olhou, tipo, pega você a mala e se vira. Você vai pedir informação, eu ando com um motorista aqui na maioria do tempo. Você abaixa o vidro e pergunta alguma coisa, ele não te responde. O motorista abaixa o vidro e pergunta a mesma coisa, o cara responde. Eu tava pedindo uma informação no estádio, no dia do jogo da abertura, tô conversando com um cara aqui, perguntando várias informações e tal. Um cara entrou e continuou conversando com ele e ele me abandonou, assim, me ignorou e foi embora. Então, assim, essa forma rude de lidar, eu realmente não estava acostumada. Que embora no Brasil ainda tenha resquícios muito fortes do que eu vejo aqui, muitos homens, não todos, pra mim, isso é assim, a minha maior dificuldade é a minha relação com os homens aqui, a minha mínima relação. Não é que é difícil de lidar, mas te choca porque você vê uma cidade, assim, muito... É um local muito regrado, assim, muito... É um regime mesmo, assim, né? As pessoas... A forma como as pessoas se comportam pela cidade. Então, num primeiro momento, isso me chama a atenção e é onde a gente encontra um pouco mais de dificuldade, porque às vezes eu encontro minhas amigas, abraço, gente que eu não vejo, amigas que eu não vejo há anos, que moram em outros países, que fazem cobertura esportiva também, e fica todo mundo olhando, assim, o que essas mulheres estão se abraçando. Cara, o que chama a atenção é o calor. Eu que moro no Rio de Janeiro, embora seja uma paulistana, sei como é isso, né? Meu parâmetro hoje não é mais falar o calor igual de Bangu, é um calor igual de Doha, porque aqui realmente é muito quente. À noite faz um friozinho que já dá pra usar um casaquinho. Dentro dos estádios é muito frio, porque os estádios estão numa área assim mais afastada e tem muito ar-condicionado, né? Frio do cacete aqui, ó. Muito frio. Não é no lugar, não, é no estádio, né? Que tem pra caramba. Aqui você sair de chinelo chama atenção. Primeiro porque é um lugar muito elitizado. Então, assim, pra usar sapato aberto, inclusive eu fui num restaurante anteontem que não pode ir de sandália, não pode ir de ombro de fora e não pode ir de roupa curta. E na rua também, como as mulheres elas são muito vestidas, né, daquele jeito que a gente já tá meio que se habituando, praticamente até com o rosto todo coberto, embora o Catar seja um pouco mais ocidentalizado em relação às mulheres turistas, ocidentalizado no sentido não positivo, mas de que tem um pouquinho mais de liberdade, ainda assim eu não notei essa liberdade aqui. Eu não me sinto confortável para tentar usufruir dessa liberdade. Valeu, pessoal. Beijo. Agora eu vou descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais. Amanhã é o grande dia, eu vou estar muito na torcida dela. Agora, é muita informação para nossa cabecinha.
Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui celebrando essa participação das nossas colegas lá, né, num momento tão importante da carreira delas, elas estão num país que é absolutamente hostil com a gente. Com a gente e com vários outros, né? Também tem uma questão com os LGBTQIA+, né? A homofobia, né? A homossexualidade criminalizada, o que é um estágio ainda, né? Mais pré-civilizatório, acho que é importante lembrar isso, mas na condição feminina também, essa invisibilidade e esse machismo, não é nem machismo, né? É um desprezo como norma, né? O que ela fala da mala, da informação que não é passada. Ignorou, né? Eles ignoram Mas já aconteceu comigo. Sabe o raio-x? Pegou a mala do meu marido e não pegou a minha. E era um negócio pesado. E o marido não pôde voltar para ajudar. É muito agressivo a parada. Para quem não sabe, a tal da Sharia exige, que é a lei que rege o país, exige que a mulher tenha um guardião. Que primeiro é o pai e quando ela casa passa a ser o marido. Isso. E aí a mulher não tem direitos a nada, né? Nada. Você não pode viajar sozinha, você não pode trabalhar no lugar que você quer trabalhar. Não pode trabalhar. Se é que pode trabalhar, você não pode ser usar esse termo guardiã do seu próprio filho. Sim. É interessante isso, porque a gente vai, ao se deparar com essas culturas, a gente começa a perceber os estágios, né, de evolução dos direitos da mulher, da condição feminina. Né? O Brasil ainda tem muito a conquistar, mas já avançou muito. A gente, esse ano, por exemplo, está celebrando, em alguma medida, 200 anos de independência. Várias publicações, vários pesquisadores se dedicaram a escavar o protagonismo feminino no processo de independência. Ele existia, mas houve um apagamento. Sim. Então, você volta e traz, né, do passado. Em alguns países, você não tem o mínimo, né? Legislação sobre o direito das mulheres, sobre o direito à infância, que a gente falava também, né? A invisibilidade também das crianças. Para mim, um dos maiores questionamentos, assim, a gente percebe a nossa felicidade, a nossa satisfação ao entender que teremos mulheres comentaristas, narradoras, apitando o jogo, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que esse momento da Copa vai fazer alguma diferença para o próprio Catar? Vai mudar em alguma coisa? Duvido muito. Duvido muito. Então, assim, essa diferença, essa mudança, talvez, seja muito mais na gente, que está feliz por esse acontecimento, que está enxergando que a gente está avançando, mas, na prática... Aliás, não somos só nós, né? Eu vi a história de uma árbitra do Senegal. Desculpa, deixa eu ver aqui. Não, ela é de Ruanda. Ela, no teste físico, o último teste físico de arbitragem que teve, entre todos, homens e mulheres, ela foi a primeira colocada. Ela é a mais forte. Olha, ela corre mais do que todo mundo no teste de corrida. Então, é uma celebração, sim, é uma conquista para muitos países que estão indo para o Catar. Mas, Luana, quando a gente fala de legado, que é uma palavra que se fala muito quando a gente tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, para o Catar. E aliás, o objetivo é buscar um legado, é mostrar as belezas do país. Esse objetivo dificilmente será cumprido. Se o objetivo era de mostrar uma nação, digamos, agregadora, sim, ele falou isso no discurso, né, o Emir, né? Não parece que isso vai ser aplicado. Não é. Né? A gente está com muitos exemplos concretos, né? Eventos concretos de discriminação, eu acho que... de repressão, de opressão. Agora, ajuda, por outro lado, primeiro a dar essa perspectiva do quanto mulheres como nós, né, mulheres brasileiras, por exemplo, conseguiram avançar. E, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo discutir uma ética que passa a ser exigida desses mega eventos, sabe? Esse processo talvez tenha uma década. Vamos lá em 2013,
na Copa das Confederações, quando dizia não vai ter Copa porque queria hospital. Aí a Rússia já tinha uma crítica muito forte à homofobia também lá. Sim. Né? Na Rússia também. Não tinha. O Brasil, em relação aos investimentos e ao legado, isso que você está trazendo. E agora, uma agenda ainda mais ampla, que envolve, a gente está falando aqui, óbvio, das mulheres, dos gays, das lésbicas, das pessoas trans, mas tem também um debate importantíssimo sobre direito e dignidade do trabalho. E essa agenda não é só do Catar, não, viu, minha gente? A precarização do mercado de trabalho é uma realidade em todos os países, inclusive aqui no nosso Brasilzinho, né? 40% de trabalhadores na informalidade, né? Sem qualquer tipo de benefício trabalhista. Casos, né, de trabalho em condições análogas à escravidão, inclusive no trabalho doméstico. Eu sei que vocês já trouxeram esse tema aqui. Então, quando você joga a luz, né, você consegue botar o holofote nesses casos, pode não resolver o problema do Catar, mas eu acho que todo mundo fica antenado. Não levanta a discussão. E os patrocinadores em particular, né? Os patrocinadores, os artistas, né? Eu acho que parece que Dua Lipa ia fazer a abertura, não topou ir para a abertura da Copa. Muitos artistas não toparam ir, muitas marcas também, porque são marcas que têm um compromisso com os direitos humanos, né? Tem um compromisso. Então, eu acho que também vai por aí. Um lugar que a mulher tem que pedir uma autorização para o marido ou para o pai para poder estudar, para poder trabalhar, para poder fazer uma viagem. Gente, ela falando que nem no táxi o cara responde, né? E sem falar na roupa, né? Que eu jamais poderia entrar. Nunca pensamos, Tá vindo expulsa da Copa do Catar. Gente, se no Brasil a gente tem colegas, que aqui, amigas, que estavam lá, que o pessoal tá falando da roupa dela, no lugar de falar de futebol... Pois é. Tem uma coisa bem importante para a gente falar sobre a nossa galera brasileira que está lá na Copa e tal, é que a Renata Silveira, que foi, né, a primeira mulher a narrar um jogo na Copa do Mundo masculina no Brasil em TV aberta, que quando ela narrou o jogo ontem da Dinamarca e Tunísia? Não, Isso. hoje... Ontem, que foi o primeiro que ela narrou, Dinamarca e Tunísia, dobrou a audiência. Dobrou a audiência da Globo assistindo. Não, então ela narrou hoje também nisso Alemanha aí. e Japão, né? Hoje acho que foi em substituição. Ontem já era o certo. Isso. Então dobrou a audiência. Então vamos pensar nisso. Posso te falar uma coisa muito interessante? Ontem encontrei com o nosso João Vicente, né? Porque a gente gosta, a gente vibra, a gente está querendo mais que ela. Fiquei torcendo, aquele jogo deu 0-0, não saiu um gol para a mulher narrar. Eu falava, ai, caramba, eu quero ver ela narrando um gol. Aí perguntei pro João, falei, aí, João, o que é que você achou dela narrando o jogo? Aí o João falou, vou te falar uma coisa, que é um puta elogio. Nem percebi que era uma mulher. Entendeu? A gente realmente... Porque houve lá atrás, quando a gente começou a ver as meninas no futebol narrando, sobretudo, porque as mulheres no campo, eu conheço algumas que estão nessa batalha há muitos anos, né? Mas narrando já era um outro lugar. Causava um estranhamento. Não causa mais, a gente já está em outro lugar. Agora, voltando ali para o Catar, eles gostam muito de falar que a mulher pode ir, né? A mulher pode ir ao campo de futebol, assistir a um estádio, assistir um jogo. A mulher catari, né? Mas é um ambiente extremamente hostil. Não é seguro, né? Não é um ambiente Não seguro. é seguro, não é. Então, é uma falsa realidade, uma falsa liberdade que se deu para elas. O que eu gostaria é que tivesse tido a presença feminina nos estádios para que a mulher catari pudesse, quando saíssemos de lá, ela ocupar esse lugar que foi conquistado a Vera, né? Mas acho difícil. Isso é interessante, porque vamos pensar aqui no assédio sexual, na importunação sexual, né, que até virou lei no Brasil. Deixa eu só corrigir uma coisa, a diretora está falando que é catarense ou catariano. Quem nasce no Catar é que eu já ouvi catari também. Eu ouvi catari. Eu também ouvi catari, viu, Paty? Olha a polêmica, olha o Twitter discutindo. Qual é o gentílico do Catar? Não, o pessoal que nasceu no Catar... As mulheres do Catar. Não, gente, é porque a gente fica aqui celebrando algumas coisas, mas repara, o Brasil
inventou o vagão feminino, né? Sim. Verdade. No metrô e no trem. E tem a ver com o quê? Com importunação sexual. Sim. Mas lá tem. Exatamente essa violação. Mas lá tem. Então, veja como você olha em perspectiva e fala, caramba, já foi assim aqui também. Lá né? tem, eu vi Ainda uma... é, né? Ainda tem o que mais tem muito ainda. Ainda tem muito, ainda tem uma lei. Mas lá eu vi uma menina hoje comentando que ela estava com um colega de trabalho e aí andando assim. E a segurança, a polícia, separando família, tem o vagão da família e o vagão dos homens. Por esse distrato com a mulher, o da mala, o do táxi, ela se questionou, ela falou, se eu não tivesse com um colega de trabalho, onde será que eles me colocariam? Será que eles me colocariam com a família? Né? Bom, fica o questionamento. Agora, você sabe, vou falar duas coisas, eu prometo que eu vou ser rápida. Eu cobri a Copa Tem fama de não ser? Tenho. A sinceridade é uma virtude. Eu puxo um fio Sinceridade é uma virtude. embora, né? Eu adoro um tricô. Eu cobri a Copa da África do Sul, né? 2010. Foi uma experiência incrível pelo Globo, não estava na TV ainda. E lá também era uma sociedade, à época, e acho que ainda resiste muito machista e com muita incidência de violência sexual. Então, nós mulheres que cobríamos, não éramos muitas, estávamos invariavelmente na companhia de algum homem, ou um motorista, ou um segurança, ou um colega. E eu cheguei a ser repreendida na rua, fazendo uma reportagem numa loja de artigos religiosos. Ervas religiosas. Adoro. E eu saí da loja para abordar um senhor e a dona da loja veio atrás de mim, me pegou pelo braço. Como é que você sai assim? Fala com um homem. Então, assim, também tinha um ambiente de muita violência contra a mulher ali. E a gente está falando de África do Sul, né? 12 anos atrás. Né? Uma incidência altíssima de violência sexual. Esse é o parêntese. Mas sobre essa Copa, eu queria também fazer um elogio, né? A seleção do Irã, que não cantou o hino, incrível. E foi em solidariedade à opressão de gênero contra mulheres. Né? Os alemães derrotados hoje, sabe? Dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Tudo bem. Taparam lá, né? Posaram para foto, cobrindo a boca, num protesto contra a censura pela proibição contra a abraçadeira, né? E antes disso, os ingleses também que se ajoelharam contra o racismo. Então, é interessante essa tensão. E a Copa está apenas começando. Eu espero que a gente veja mais manifestações como essas, inclusive da seleção brasileira. Para mim é 3-1, para você rodada rápida, amanhã... 2-1. Também desconfio total. Eu falei, mas só para jogar pro universo. Ai, gente, 1-0. 3-0. Arrasou. Quem ganha o bolão?